que a defesa de Jair Bolsonaro confirmou que vai recorrer daquelas medidas restritivas impostas ao ex-presidente, como a entrega do passaporte e também a proibição de manter contato com outros investigados. Além disso, segundo eles, não há elementos que justifiquem a apreensão do passaporte, além de vários convites que ele tem recebido para viagens ao exterior, como um que foi feito por autoridades de Israel. Além disso, a defesa de Bolsonaro pede que os recursos sejam levados ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Você, Cristiano Beraldo, o fato do ex-presidente estar recebendo muitos convites para viagens ao exterior acaba sendo uma justificativa importante para solicitar a devolução do passaporte ao Supremo Tribunal Federal. A dúvida é, será que eles vão deferir o pedido positivamente, né? Não deveria, né? Porque se encontraram razões legais para pedir o passaporte, é justamente para evitar que ele circule fora do Brasil. Então, argumentar que há convite para ir para fora é justamente o que eles estão tentando evitar. Não me parece que será argumento suficiente. Agora, a gente não conhece o que subsidiou uma decisão como essa. Quer dizer, o fato do ex-presidente sair do Brasil traria que tipo de risco, que tipo de complicação, quer dizer, medo dele fugir. Até que onde eu sei, ele tem origens italianas, então ele poderia ir para a Itália, pedir lá um abrigo. Agora, só um parênteses, Beraldo. Na virada de 22 para 23, ele estava nos Estados Unidos. Se ele quisesse, já estaria por lá, né? Exatamente. Então, essa medida me soa como uma medida que é muito mais para humilhar aquele que está sendo investigado do que produzir algum efeito prático. Eu não conheço nenhum tipo de iniciativa do ex-presidente no sentido de fugir. Agora, os investigadores estão aí, enfim, devem ter informações que a gente não tem, que subsidiaram a decisão que foi tomada. Pessoalmente, me parece exagerado, mas vai saber. Afinal de contas, precisamos lembrar, todos os ex-presidentes sempre foram convidados para fazer palestras e participar de eventos no exterior. Alguns desses presidentes fazendo isso, cobrando cachês milionários, exigindo hotéis 5 estrelas, menu de travesseiros, porque são muito finos e chiques, nasceram provavelmente em berço esplêndido e tem que ser tratado com toda a pompa e circunstância. Então, vai ver que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ter feito algo assim realmente muito grave para ser impedido de assumir algum tipo de compromisso no exterior. E só para fazer um parênteses aqui, Caniato, claro. Olha, eu teci já várias críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que ele cometeu inúmeros erros na gestão do Brasil, acho que ele deveria ter sido muito mais efetivo do ponto de vista do combate à violência, acho que ele tinha oportunidade de se tornar um Bukele, fazer o case El Salvador no Brasil, assumindo todos os riscos, mas, enfim, teci críticas a ele em várias circunstâncias, não me classifico como um bolsominion, um defensor cego, não é isso que se trata. As minhas posições aqui se tratam de defender a lógica, de defender a lei, a justiça e o equilíbrio de um país que claramente, no meu ponto de vista, está desequilibrado. Você, Roberto Mota, ainda em relação a essa medida que a defesa de Jair Bolsonaro vai tomar, solicitando a devolução do passaporte, como bem disse o Beraldo, a gente não tem acesso a todas as informações que acabaram justificando e amparando esse pedido de retenção do passaporte de Jair Bolsonaro. Mas quando isso é feito, é justamente com esse objetivo, né? De evitar que a pessoa saia do país, né? Evitar que a pessoa fuja. Mas Jair Bolsonaro está tentando reaver o seu passaporte, utilizando como justificativa esses convites que estão sendo feitos. Muito pouco provável que a justiça delibere positivamente a defesa de Bolsonaro, né? Eu acho pouco provável, Caniato.
o Beraldo foi muito feliz quando ele disse que existe a possibilidade da gente não saber de informações importantes, né, críticas que levam a uma decisão como essa. Tudo que a gente tem é o conhecimento do que já aconteceu no Brasil antes, a lógica e o bom senso, né? E a lógica e o bom senso dizem que a última coisa que uma personalidade como Jair Bolsonaro ia fazer é fugir do Brasil. Eu acho que isso seria a ação mais destruidora do capital político dele. Eu não consigo enxergar isso de outra forma. E a gente tem que lembrar também que, se a gente olha para a história do Brasil, a gente vê que acontecimentos, que eventos muito parecidos são classificados de forma completamente diferente, dependendo do autor, dependendo do momento, dependendo do contexto, né? A história do Brasil é cheia de episódios de tomada de poder à força. Alguns desses episódios são chamados de revolução, outros são chamados de golpe de Estado. Por exemplo, o golpe de Estado que retirou o presidente Washington Luiz do poder e colocou Getúlio Vargas entrou para a história como Revolução de 1930. Mas foi um golpe de Estado, não foi? O levante armado que aconteceu em São Paulo em 1932 não foi vitorioso. Mas como é que ele ficou conhecido? Revolução constitucionalista, não é isso? A maioria das pessoas não tem dúvida. Por exemplo, que Getúlio deu um golpe em 1937 e implantou a ditadura do Estado Novo. Mas, se a gente pegar um movimento mais recente, que foi o de 1964, tem muita gente que chama de golpe, tem muita gente que chama de revolução. Então, eu lembrei aqui uma frase de um político mineiro chamado Benedito Valadares, um grande político que o Brasil já teve, muito experiente, e ele teria dito o seguinte: já vi muitos golpes militares contra governos civis que deram certo, mas ainda não vi nenhum caso de civil dando golpe militar. Pitadinhas históricas com o Roberto Mota aqui em Os Pingos dos Is. Antes de passar para o Zé Maria, vou trazer uma informação complementar, porque é um tema com potencial para complicar a vida de Jair Bolsonaro. Está no topo da lista de prioridades da Polícia Federal para que os depoimentos que Mauro Cid vai prestar ainda. São assuntos que o ex-ajudante de ordens não falou em sua delação premiada e que foram revelados na operação da semana passada. Sobre o ex-presidente, ex-ministros e militares que são acusados de tramar um golpe. É o caso dos R$100 mil que Cid prometeu enviar para o major Rafael Martins de Oliveira, levar pessoas a Brasília para dar apoio às manifestações. Esse é um dos assuntos sobre o qual Cid não disse nada na delação premiada à Polícia Federal. São muitas informações que vêm à tona e muitas revelações, né, Zé Maria? A defesa dele diz o seguinte, que não perguntaram sobre essa questão. A delação premiada, ela é nova e um instrumento muito frágil ainda de condenação. O próprio Supremo Tribunal Federal tem cancelado operações, tem cancelado condenações aí em primeira e segunda instância, exatamente pela fragilidade ainda desta lei. Uma lei boa é uma lei que é aprovada no Congresso, sancionada, e a delação é relativamente nova, sancionada pela ex-presidente Dilma, e depois ela só se torna madura quando passa pelo judiciário, né? Aí ela torna boa, aplicável de uma maneira mais integral. E falta ainda uma definição, uma decantação para a delação premiada. Eu gosto desta lei. É uma lei que permite que uma organização criminosa possa ser desvendada através de delação das suas bases. A gente só conhece o crime organizado se um dos integrantes do crime organizado dizer o papel de cada um e como funcionava. Só que essa decantação, essa definição do Supremo indica que a delação só pode ser aceita, só pode ser válida se houver provas. Só a fala do delator não adianta. E é verdade, um delator, ele está ali louco para ficar livre de uma possibilidade de condenação e aí ele faz qualquer acordo. E no caso da delação do Cid, ele, além de se comprometer a não entrar mais na política, a delação, uma das promessas é essa.
devolver dinheiro quando houver corrupção ou roubo, não é o caso, né? E essa delação ela tem que ser confrontada. A Polícia Federal foi atrás de provas para as falas do tenente-coronel Cid, entre elas as agendas no Palácio, algumas imagens do próprio Palácio do Planalto para confirmar as reuniões e assim por diante. E houve ali a apreensão de computadores e celulares que demonstraram mais do que falou o tenente-coronel Cid. E é isso que quer passar a pratos limpos a Polícia Federal, sobre o que Cid não falou e que foram revelados em documentos, inclusive esta reunião, né? Sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já está sob um tipo de condenação. Medidas restritivas são condenações, quer dizer, a pessoa não está livre totalmente de ir e vir, ele está sob restrição, e as restrições são de reunião, né? E também de não pode sair. Essa ideia de tirar o passaporte é a mesma ideia que argumenta uma prisão, que é o risco iminente de fuga, né? Quando alguém tem poder econômico e possibilidade de fuga. E é por isso que a justiça decreta a prisão preventiva de alguém. É um dos, né, motivos. Ou ameaçar testemunha, interferir na investigação, tudo isso justifica a prisão preventiva. Lembrando, ainda é inquérito. E esse risco iminente de fuga realmente não existe. Aonde Bolsonaro iria se esconder que alguém não iria fotografar? Olha o Bolsonaro aqui no fim do mundo. Não tem como. Eu acho que você não tem jeito de fugir hoje nem da sua mulher. Onde você estiver, alguém chega e tira a fotografia e olha que onde seu marido está. Então acabou esse negócio de fuga. Quem tiver alguma coisa para dever à justiça, se apresenta logo e pronto, porque esse mundo de câmeras hoje você pode ver ao vivo as pessoas. Então é um argumento assim que não justificaria nem a apreensão e nem mesmo a prisão, né? Os advogados do ex-presidente querem a suspensão a devolução do passaporte e o restabelecimento do seu estado de direito, né? E quer que o assunto seja discutido no plenário, né? Que seja discutido no plenário e não através de uma decisão unilateral.